primeiro assento, como se diz, de plantação foi esse aqui. Esse aqui lá é o Recanto da Cana. Esses outros foi de pouco, mas o primeiro foi isso aqui. Eu vou mostrar para vocês que foi o primeiro sítio que foi plantado, que não podia plantar, foi plantado dentro dele. Eu vim aqui porque foi aonde ela foi entrevistada, quando estava na roça dela, como se chama, feijão, né? Plano feijão. Aqui tá Fernando do Sim. Primeiro eu vim aqui com ele, digo, olha, mulher. Foi, falou, eu digo, ela tá até plano feijão, que não deu nem bem. Assim, né, também que ela não. Nós não viemos falar o que é para ela falar, né? E ela não veio perguntar. Só perguntou para ela, a senhora se sente bem aqui dentro esse feijão? É bom para a senhora, assim? Ela falou um pouco, né? E eu disse, vamos lá. Para eu só falar, só é assim que fala. Só foi eu que estava aqui na retomada, né? Então, dona Marinha, ela vai fazer pouca pergunta para a senhora. A senhora vai responder aquilo depois que a senhora saiu da cidade que veio para aqui. Até hoje. O que a senhora tinha na cidade, o que a senhora tem hoje. A senhora e seus filhos. Ela foi adquirido. Então, a senhora é quem vai dizer. E o seu nome, a sua idade, quando você está aí. Ela vai entrevistar. Qual é o nome da senhora? Maria José da Silva de Veiga. E quantos anos a senhora tem? 76. E como que a senhora se sente morando aqui? Eu me sinto muito bem. Bem mesmo, me sinto bem. E como é que foi quando a senhora... Aqui foi plantado o primeiro feijão, né? Foi, graças a Deus foi. O primeiro feijão que eu plantei para me alimentar e me alimentar meus filhos. E como é que foi plantar feijão aqui? Não foi muito ruim, porque... E nem foi muito ruim, nem foi muito bom, né? Porque eu mesmo quem plantava, mas meus meninos e meu marido. Uhum. A gente plantava, colhia, vendia, né? Só para comer, vendia. Então, graças a Deus, foi muito bom na minha plantada de feijão. Aí depois dos feijão, aí eu não plantei mais feijão, aí comecei a plantar minhas macaxeiras. Minhas macaxeirinhas para eu comer. Plantava macaxeirinha, mas também nunca vendi não, né? Primeiro eu plantei a roça, vendi, tem muito dinheirinho aqui nesse terreno. Aí depois eu digo, não aguento mais, vou começar a plantar só minha macaxeirinha, para eu comer mais meu menino. Então, uma macaxeirinha, uma batatinha, uma abobrazinha. E assim, tô levando a minha vida, né? Aí depois, quando eu cheguei aqui, eu não tinha nada aqui. Só plantando minhas coisas. Depois eu digo, não, vou fazer meu sítio. Aí comecei a plantar meus pés de laranja, meus pés de caju, meus pés de manga, meus pés de jaca, plantei a celora, fruta, plantei meus pés de coco, tudo foi plantado depois que eu entrei aqui. E comecei a plantar meus negócios, porque de tudo eu precisava. Eu plantando e sempre dizendo, mas se eu não comer mais meus netos comem o que ficar por aí. Mas graças a Deus, de tudo eu tenho comido. De tudo eu tenho comido, tudo que eu plantei na minha vida. Aí fiquei por aqui mais levando a vida. Depois, quando eu saí lá da cidade, eu sempre queria voltar para trás, digo, mas eu não vou. Vou ficar aqui, onde Deus veio me deixar aqui. Só sai daqui quando Jesus me levar. Aí fiquei tudo por aqui, estou aqui, graças a Deus. Comendo de tudo que eu aplantei. Meus filhos moram tudo nas suas casas. Muitos moram aqui, muitos moram na cidade, né? E, graças a Deus estou me sentindo bem. Tentaram tirar a senhora daqui? Não, nunca ninguém chegou para chegar na época, para chegar aqui e dizer, você vai sair daqui. Não, nunca chegou ninguém para dizer que eu ia sair daqui, não. Não vou mentir, né? E como é que era no tempo da retomada? Mas no tempo da retomada foi muito cansativo, né?
Porque a gente vivia lá, né? Como as noites que a gente vivia lá, dormia lá, numa relente, comia lá tudinho, graças a Deus, lutando. E graças a Deus conseguimos. Viu? Com muita luta, Com muita né? luta, foi muita luta, não vou dizer que não foi. Foi luta, a gente lutando com medo, eu mesmo ficava lá com medo umas horas, outra hora eu não ficava, vinha-me embora. E assim, fomos levando a vida lá. E a retomada começou aqui? Aqui Aqui? foi. Foi? A primeira redondeza foi aqui. Foi aqui. Foi. Foi com... Foi com o outro cacique. Que tinha outro cacique, né? Aí ele veio por aqui, aí vamos lutar. Lutemos, aí eu ganhei esse pedacinho aqui todinho. E ele ficou com os outros por aí. Deu um pedaço a mim, deu um pedaço a meu filho e a outra a minha filha. E aqui mesmo nós ficamos. E até hoje estamos aqui. Aí depois dessa retomada aqui foi para outra. E a senhora tem vontade de sair daqui? Não. Ninguém te tira daqui, Não, né? ninguém me tira daqui mais não. Só Jesus, quando ele me chamar. Aí eu posso sair. Você pode sair. Mas aqui eu não saio não. Saio não porque aqui eu me sinto muito bem. Né? Me sinto bem mesmo. Porque é tranquilo, muito tranquilo para mim. Agora só que não, quando logo não coisa, trocou botação por aí, tudinho era transformado. Mas agora acabou tudo. Eu vivo tranquilo aqui. Não tenho vontade de sair daqui. E tem algum momento da retomada que a senhora lembra que te marcou? Me marcou? Não lembro bem do que me marcou. Sim, eu lembro bem assim do que me marcou, porque a gente ganhamos e eu fiquei satisfeita. Começar satisfeita porque a gente ganhamos na retomada. E eu fiquei muito feliz. Não vou dizer que eu não fiquei. Com certeza, né? Porque eu fui nascida e criada dentro de marcação. Até hoje estou por aqui. De pai, que para falar, né? Minha tia que morava lá em Timor, aí falar como é que era, mas eu não tinha que mentir. Então, isso aqui, ó. Essa cestinha aí era uma escada de uma cestinha para você, entendeu? Isso aqui era de dentro. Isso aqui era de dentro. Não, meu irmão. E essa parte daqui, ó. Antes de ser entrevistado, eu vou dar uma balançada aqui na maraca para pedir força às nossas encantadas, viu? Faz a força do vento de lutar, faz meus caprichos, faz meus pajés. Salve a força da natureza, meu pai. Pode mais do que Deus, ninguém. Não vou contar não. Então, vamos lá. O senhor poderia me falar o seu nome completo? Meu nome é José Cis Soares da Silva. Sua idade? Conhecido por si, minha idade é 67, né? E o senhor nasceu e qual a aldeia que o senhor nasceu e a aldeia que o senhor reside atualmente? Olha, eu não nasci na aldeia, mas sempre sendo na aldeia, porque a cidade de Marcação como se diz, é plantada dentro da aldeia, né? Sim. Ela é dentro das 15 aldeias. Uhum. Então eu fui nascido ali, quase no centro de Marcação, né? Encostado à igreja católica. E dali, até hoje, a mudança que eu fiz dali da cidade só foi para aqui. Uhum. Né? Então, como se diz, eu tenho conhecimento daqui desde o meu tempo de criança. Não é porque eu já nasci conhecendo, foi através dos meus avós, do meu pai, né? E até hoje. Então, o seguinte é esse: Marcação é rodeado de aldeia e ela não tem como crescer nem para um lado nem para outro, né?
as aldeias crescem e a cidade mingua. Está entendendo? Então eu tenho esse conhecimento. Sou nascido que é daqui, minha família toda daqui de dentro. Entendi. Então, seu José Si, cacique da aldeia Três Rios, não é isso? Uhum. Então, quando se iniciou sua trajetória no movimento indígena? Olha, quando eu comecei no movimento, não foi porque eu quis. Através de Capitão, Caboquinho, o Pajé Chico, né, e outras lideranças, o Tonhô, que era do movimento, eu fui convidado. Porque eu fui convidado desse povo lá do Forte. Porque através de meu pai vivia no movimento, como eu vinha falando para vocês, das picadas, minha família mandou diversas vezes me convidar para me conhecer, e eu dizia para meu pai, eu não vou, pai, eu só vou quando eu estiver pronto, né? Quando eu estiver pronto, eu vou. Então, chegou a vez de eu ser convidado e dizer assim, agora eu vou. Então, vim para as picadas, da mangue ao tabuleiro, eu tenho conhecimento como das picadas, das pedras que a gente botou, né, que meu pai já falava, mas nós temos que renovar as pedras de novo para que a gente tivesse conhecimento. Né? E eu estou hoje passando para aquelas pessoas que também querem ter o conhecimento. Então o seguinte é esse. Vinha para a retomada, passei 90 dias. Dentro dessa retomada, eu não tive o direito de morar nesses 90 dias, de dormir com a minha esposa 10 noites, assim, nesse tempo dessa retomada de 90 dias, porque eu não era o cacique. Quem era o cacique era Bel, né, conhecido por José Roberto Azevedo da Silva, mas o seguinte é esse. Eu não podia sair dali. Quando Bel viajava para Brasília, que às vezes tinha que ir nós dois, eu acompanhava. E quando não dava para mim ir, que Bel ia, eu ficava. E tudo que se era passado tinha que ser passado por mim. Por quê? Não foi eu que pedia. Funai que deixou esse cargo para mim, tudo com si. Era tanto que teve diversos problemas, mas quando eu deixava todo mundo falar. Quando eu falava, era aquilo que eu falava. Por quê? Para que hoje nós estejamos aqui. Para que hoje você esteja aqui conhecendo o nosso trabalho e o dever que a gente tem por essa terra. Está entendendo? Que não é fácil você, sem ter conhecimento de retomada, do movimento, e estar dentro de uma retomada e ter o conhecimento e a mostrar para o povo que não teve dentro dessa retomada como foi que começou para o que está hoje, o que era antes para o que é hoje. Então eu sempre sou aquela pessoa que o pessoal me procura. Já teve diversas pessoas que eu não tinha conhecimento nem da língua dele, e eu não fui dizer, diga fulano que vinha, não. Através de Capitão, que é um grande professor, através do Caboquinho, ou através hoje hoje é Sandro. Hoje tudo que tem dentro das aldeias, primeiro, quando vem para mim aqui, dentro da aldeia 3, que a aldeia não é minha, é da comunidade, eu só administro, enquanto o povo quer, mas o seguinte é esse. Quando vem, eu digo, procure Sandro. O que Sandro disser, eu assino embaixo. Se é um pessoal que nós não tem conhecimento, procura a FUNAI. A FUNAI vai nos procurar, vai procurar o cacique geral e procurar a liderança para que a gente faça uma reunião e dizer, olha, dia fulano de tal, você tem que esperar um grupo de jovens que vai fazer uma entrevista, vem fulano de tal, assim, você vai ter aqueles povos a acompanhar e naqueles pessoal mais velho que tem o conhecimento. Então, meu trabalho aqui é esse. Quando vocês me procuraram, a esposa do Iporão me procurou, eu nunca disse para ninguém que não, só digo que sim. Por que eu digo que sim? Porque é meu dever. É meu dever passar o conhecimento daquela semente que eu plantei. Eu com meus parentes. Então, quando eu levei vocês para ali, porque eu sabia que ela ia falar, mesmo assim, mas eu digo, converse com ela que vocês vão arrancar alguma
conhecimento dela. Então foi por isso que eu não estou dando essa entrevista na minha casa, estou dando a entrevista no canto que foi a primeira retomada. A retomada não começou, gente, não foi lá do centro do nossa aldeia, não. Foi daqui. Essa, aonde a gente toma aqui, se termina um triângulo. Estrada lá na frente, se termina lá na ladeira do Porto, como se diz, na cabeça da ladeira do Porto, se termina num triângulo. Foi onde foi a primeira retomada, foi onde foi acontecida a primeira destruição nas nossas lavouras, pela usina, e a gente, cada vez que a usina destruía a nossa lavoura, nós crescia a força e a coragem, aumentava os nossos espaços, ocupando o espaço como se diz, que a usina dizia que era dela, e nós fomos ocupando os espaços, deixando a usina lá no recanto. Por quê? Ou a gente fazia isso, ou a gente hoje não estava aqui. Hoje nós não estávamos apresentando o que a gente tem aqui. Hoje a cana-de-açúcar se virou sítio, se virou moradia, se virou roça, se virou em alimento para nossa mesa. Aqui, eu chego aqui em qualquer um sítio desse aqui, ó, isso aqui foi a força, foi com força e coragem para a gente ter esse sítio hoje, para a gente ter um coco verde, ter um coco seco, para vender, para doar, para a gente chegar aqui, fulano, eu passei lá no teu sítio, eu tirei tantos cocos verdes, que veio um pessoal de fora, não recebo reclamação, porque eu vou contar para o povo por que eu fiz isso, porque isso aqui foi a força da gente, a coragem que eles deu e a gente de lado, e aquele povo da universidade dando o apoio, o CIMI dando o apoio, tá entendendo? FUNAI, primeiro a FUNAI, né? Porque a gente sem a FUNAI sempre a gente não é nada, porque tudo que a gente vai fazer tem que ter FUNAI. Quando a FUNAI deixar a gente de lado, não vai em frente, porque nós não temos um órgão que vai apoiar a gente. Então, sempre eu falo, gente, coisa que você não pode resolver, para não dar conflito, primeiro procure o cacique geral, para convocar a FUNAI, para uma reunião, para a gente discutir as coisas que a gente não pode discutir entre comunidade. Então, hoje, gente, tudo que vocês veem hoje aqui dentro de Três Rios foi através da nossa luta. Não foi fácil. Nós não podíamos plantar bem de raiz. O que é ser bem de raiz? Eu nem sabia o que era ser bem de raiz. Mas o movimento me ensinou. Não foi sala de aula não, que aqui é a melhor sala de aula. Foi o movimento que me ensinou. Eu perguntei diversas vezes, o que é bem de raiz, Caboclinho? O que é bem de raiz, capitão? Capitão, bem de raiz é uma casa que nós não podíamos construir. O que é bem de raiz, capitão? Fruta, pé de fruta que nós não pode arrancar, porque se arrancar é crime. Só pode arrancar um pé de fruta desse se a gente for construir uma casa, né? Ou se ele estiver doente. Se não tiver, a gente vai... Ele está dando fruto para que a gente destruir um pé de fruta que está dando fruto para nós se alimentar. Então, meu trabalho aqui é de orientar o povo. Fulano, isso aqui é nosso. Não é de si não, aqui é nosso. Aqui é a nossa casa e nós temos que zelar por ela. Se a gente não zelar, o povo de fora não zela. O povo dá apoio. Dá o apoio, mas se ele vê, que ele vem dar o apoio, mas se ele vê o próprio povo que está morando destruindo a sua própria casa, ele pode dar um apoio naquela hora, mas depois ele vai dizer, rapaz, que adianta a gente dar um apoio que estão destruindo que é dele. Uhum. Então sempre eu digo para o povo que a gente tem que ter o pé no chão. Então é isso. Então o senhor iniciou no movimento indígena quando o senhor se sentiu pronto. Pronto. Para estar à frente do movimento indígena, certo? E o senhor poderia me contar como foi o processo de retomada daqui do território da aldeia Três Rios? O processo não foi fácil, nem está sendo fácil. Por quê? Quantas vezes a gente não foi para João Pessoa no tempo de Seu Vicente, que eu comecei o movimento com Seu Vicentinho. Seu Vicentinho era? Cacique de lá de Jaraguá. Eu comecei de lá, para a gente vir para aqui. Uhum. Acompanhando todo o trabalho dele e assim, aprendendo com ele. Um homem pequeno, corajoso, né?
E diversas vezes fui para João Pessoa pensando que era tudo fácil. Eu indo para João Pessoa, um ônibus, 2 ônibus de gente. Quando a gente chegasse em João Pessoa na Procuradoria, quando a gente via, isso aqui já estava pronto. Até hoje. Nós aqui onde nós estamos, com mais de 23 anos. Aqui é onde nós estamos aqui. Foi o começo da retomada, foi aqui. Não foi lá no colégio, onde é o colégio da gente, não, nem posto de saúde, não. Primeiro foi aqui. Começou aqui. Sou aqui. E vem, hoje é amanhã a retomada, vê a demarcação, eu acompanhei. Botaram as placas, eu acompanhei com o pessoal que veio de Brasília, que eu não sei nem quem é o pessoal, daqui ao Mangue, nós botando as placas, né? E o que acontece? E hoje nós estamos com esse processo ainda para que seja realizado. Fomos para Brasília com maior vontade de dar aquele grito de vitória. Mas nós não deu, mas também a gente não pode desmanecer. Desistir, né? Desistir. Porque nós fomos pensando em quê? Pensando de, quando chegar lá, o nosso presidente a assinar a nossa homologação da terra. Mas isso antes da gente ir para Brasília, nós tivemos uma reunião com Sandro, eu, Bel foi, Aníbal não foi porque foi para acompanhar outro, né? Que era o pessoal que ele teve que estar lá. E a gente com os procuradores, com o advogado, né, de FUNAI, advogado da POIME, tudo nos acompanhou. E a gente ele tentou até o dia que a gente chegar lá, no dia, para que a gente fosse lá para o Ministério, quando ela chegasse, a gente ter a nossa terra de frente, porque das 14 terras, a da gente era a primeira, porque não tinha como dizer assim, aqui não tem mais impedimento em nada. E a gente... E tanto que a gente, quando chegou lá, a gente recebeu essa má notícia, mas também nem por isso a gente vai deixar, nem vai baixar a cabeça. E eu sempre dizer para o povo, eu ainda não fiz reunião com a comunidade, não, mas eu vou fazer. E quando eu for fazer a reunião com a comunidade, eu vou apresentar a dificuldade que a gente tem ainda pela frente. E se a gente não se unir, a gente viver em discussão dentro da nossa comunidade, um com o outro, com conflito, quem perde somos nós. O governo não perde, não. Quem perde somos nós. Então a gente tem que estar com o pé no chão. E unidos, né? E unido. Não dizer, eu não fui hoje porque eu vou fazer isso, não. Ou você está presente nos processos daqui da terra, de terra Montemor, ou a gente está presente na defesa da terra, ou uma andorinha só não se faz verão. Nós temos que estar unidos. Uma só, por exemplo, o senhor sozinho não ia conseguir. Nem consigo. Agora o senhor junto, né? Todo mundo junto, com certeza vai gerar bons frutos, bons resultados, apoio. não é isso? Um apoiando o outro sempre. Uhum. Depois dessa retomada aqui, que a gente se sentemos, já por causa de moradia, tudo, se estaremos bem, 8 meses, Montemor, lá em Cal, 8 meses, eu saí daqui, 90 dias passei aqui, fora da minha casa, né, como se diz, quase que o casamento meu ia de água abaixo, para a retomada de Montemor, 8 meses lá, quase todo dia eu ia, às vezes até dormir lá eu dormia, que não tinha transporte para vir deixar eu aqui em casa, às vezes até dormir lá eu dormia, eu, o Aníbal, o Caboquinho, o Capitão, essas pessoas é a história do movimento, é o mapa do movimento Caboquinho e Capitão, com a família completa. Então aquilo ali eles me ensinaram, eu aprendi com eles. Hoje tem Sandro. Sandro é um cara bruto, mas ele é porque é um cara bruto, é o jeito dele querer resolver as coisas, que às vezes se não for, a gente for com a conversinha de papa na boca, a gente é atropelado.
atropelado. É que nem seja um animal e o rolo passando por cima e as coisas indo de água abaixo. Então, Sandra é aquela pessoa de você conversar, dialogar. Eu também sou essa pessoa. Sempre o pessoal chama de ignorante, eu sou. Mas se souber conversar comigo, você tem tudo na mão. Mas se não souber conversar comigo, é desse jeito que eu quero, eu já vou usar por aquilo que meu pai me deu. Ignorância para a gente não ser lesado. Olha, ele é ignorante, mas não ganhei mesmo. Ele abriu a mão disso aqui para mim, ó. A vez de eu nem queria. Ele me deu de mão beijada, ele não é. Tudo que a gente tem foi com luta. Foi com luta. Tudo que você vê ao redor dessas casas, com luta. Com luta e tem que lutar. Não tem que abrir a mão porque pode ser destruído. Eu sempre digo ao meu povo, preste atenção onde vocês estão pisando. Preste atenção a quem está do seu lado. Porque o processo da terra, eu pensei que era tão fácil. Mas só quem sabe que é um processo de terra, quem luta. Quem não luta é muito fácil. Né? E a dificuldade que a gente passa, né? Como esses guerreiros que já se foram, esses guerreiros que perderam a vida na luta. Aí a gente sabe o que é a luta pela terra, a luta pela sobrevivência, que nós não temos isso aqui não. O povo sobrevivia, como se diz, da nossa terra, ria da nossa cara, tirava o sustento da nossa terra e deixava a gente sem nada. Porque quem soube, nós somos nascidos e criados aqui, nós somos duas pessoas. Agricultor e pescador. O índio que nasceu nessa terra de Medeu, pelos pais que a terra criou, todo ele é filho de agricultor e pescador. Nós temos o dia de pescar, as horas de pescar, a noite e o dia, e a hora também e o dia de nossa agricultura. Então nós somos essas coisas. E para a gente ter isso, nós temos que lutar. Verdade. Em questão da retomada aqui e de outras que o senhor com certeza deve ter participado, né? O senhor poderia me falar momentos que nunca vão sair da sua memória, momentos que aconteceram na retomada daqui de Três Rios e em outras questões do movimento? O senhor tem alguma memória que é muito forte e que o senhor nunca vai esquecer? Sim. Qual é o momento que eu não posso esquecer? Né? Só quando Deus me levar. Mas vou deixar para os outros. Com certeza. O quê? O começo da retomada que eu não sabia, isso aí já é um marco que eu vou levar até o fim da minha vida. Como eu falei antes, que eu pensei que era tão fácil. Até hoje eu estou lutando. Né? Como se diz. E quem me passou isso? E sempre eu falo no Capitão, o Caboclinho, o Luiz de Cumaru, que eu não deixo de... Porque hoje nós estamos aqui através dessas pessoas. Aí eu saio daqui, um marco que eu nunca vou esquecer, a luta do Chicão. Não tive na luta, eu não tive lá. Mas quando eu fui lá a primeira vez, com o Caboclinho e Capitão, que ele me chamou 4 horas da manhã, para mostrar a dificuldade que ele passou, aonde ele dormiu. Aquilo ali foi que nem eu estava dentro do começo da luta ali. Né? O senhor sentiu, né? O quanto foi forte para aquele povo também a questão da retomada do território deles também lá, né? Foi, porque o seguinte é isso. Hoje o que eles têm lá, aonde eu fui caminhando com o Caboclinho e Capitão, e com os outros, Zé de... Como é que é? Zé de... Esqueci o nome dele, né? Que ele apresentou tudinho, aquilo foi que nem você estava lá com ele. Tá entendendo?
E aquilo é uma coisa que você nunca vai esquecer. Então, são momentos que ficarão marcados na sua memória até o dia que Deus levar o senhor. Sim. E também pessoas, né? O senhor citou nomes, Capitão, Caboquinho, Luiz, foram pessoas que também marcaram a sua vida e a sua trajetória no movimento indígena. No movimento indígena, né? Tem muita liderança que já foi aqui do nosso. E eu sempre falo no tio do cacique Elias, seu Deda, né? Quantas vezes ele não me convidou para o movimento, quantas vezes ele não me convidou, se nós hoje vamos fazer isso, você vai, nunca disse para eles não, só sim. Eu acho que eu ainda estou procurando no meu sentido. Cá foi a vez que eu disse que não ia para o movimento, cá foi a vez que me chamaram para qualquer coisa dentro do movimento para dizer não. Mesmo estando doente, eu peço a Deus que me dê força e coragem para eu ir, porque lá me fortalece e as minhas energias vai me fortalecer e vai. Então a retomada, gente, quem vem no movimento, quem fortalece e dá o conhecimento, é você ver as dificuldades e passar que nem a dificuldade que você passou, parece que não acontece nada naquela hora. Você não pensa em perder a sua vida, você pensa em vencer. Quando você pensa em vencer, você tem tudo na vida. Agora, quando você diz não, você está se recusando de uma vitória que você pode ter amanhã. Uma fala do senhor que me marcou até agora foi quando o senhor falou que só quem sabe é quem está de dentro. Quem está fora vai criticar, vai falar, mas nunca vai saber o que é estar no movimento, estar dentro do movimento, o que é viver isso, né? O que o senhor sente, o que eu sinto, o que os demais sentem, né? E com isso eu queria perguntar ao senhor, como ancião, qual foi a sua maior experiência com os nossos encantados? A experiência com os encantados, quando eu estou na roda de Toré, porque ele me fortalece. Aquilo que a gente pede, ele dá para nós, sabedoria, né? Então, os nossos encantados é quem fortalece a nossa luta, a nossa roda de Toré, porque nós pede para ele nada de mal acontecer. Então, se não ele não nos ajudar, como se diz, nós enfraquece. E nós temos que pensar primeiro nele, porque com ele a gente não vive. Porque quando a gente se senta na roda de Toré, o nosso pensamento é só pedir para ele que fortaleça a Jurema Sagrada, né? Que sem a Jurema Sagrada a gente não somos nada. Nosso Pai Tupã, nós não somos nada, que é eles que caminham do lado da gente, é quem fortalece a nossa luta, né? Então, quando a gente balança as maracas, gente, é como se diz, quando a gente balança essas maracas, a gente já sabe quem está ali negativo. Então a gente vai pedir força para que ele tire esse pensamento negativo. Porque quando nós estamos na roda de Toré, a gente tem que fortalecer e pedir. Porque se tiver uma pessoa negativa, ele vai nos mostrar. A Jurema Sagrada vai mostrar para ele que ali não é quando ele está. Aí a gente vê. Então, é aonde a gente fortalece a nossa luta. É na roda de Toré. É aonde a gente vai pedir que nossos encantados fortaleçam a gente, que não tem justiça que vá nos derrubar. Não tem.
Então é ali que os encantados nos acompanha. E quando tem coisa que vai acontecer de mal, ele apresenta. Eu digo isso porque já aconteceu comigo. Então, seu José, o que mais lhe motiva a continuar no movimento indígena? Porque, escutando, né, o que o senhor falou, eu sei o quanto foi difícil e o quanto é difícil, mas o que lhe motiva a continuar? O que me motiva é deixar o conhecimento para o jovem. Que me motiva é eu lutar tanto, nós lutar tanto. E às vezes aquela pessoa que não lutou, que não passou dificuldade aqui dentro, adquirir da nossa luta, do nosso sangue e destruir aquilo que a gente tanto lutou e estamos lutando ainda, né? E eu fico às vezes pensando, meu Deus, tanto que a gente lutou para ter nossos filhos do lado da gente, ter um fruto para os nossos filhos, nossos netos, para dar para aquelas pessoas que chegam, para mostrar para aquela pessoa. Você quando chega em Pesqueira, quem recebe você? É o cacique? Não. É a mãe do cacique? Não. É o pajé? Não. É a liderança do movimento. Jovem já está lá, olha, o seu trabalho é esse. Então, sempre eu digo para o meu povo, faça isso, vá para o movimento e veja como é que é o povo dedicado no movimento, porque ele está dando, graças a Deus, está ali, ter ali o que ele não tinha, que estava na mão como se diz, de umas pessoas poderosas, hoje está na nossa mão. A terra que eles não quiseram tirar da nós temos o pé no chão, deram a vida para a gente hoje ter aquilo ali. Então vamos zelar por isso aqui. Então eu fico às vezes pensando, estão me dando um cargo aí, gente, não foi eu que fui pedir, não. Foi eu vou ser isso, não. Aquilo lá vai lhe fazer você, dar você pronto. Fulana de tal, assim, está pronta para isso. Não vai pensar, você não vai se oferecer, não. Você vai ser chamada. Você é qualquer um. E eu fui essa pessoa. E estou sendo essa pessoa que eu vou ocupar um cargo e já fiquei. O pai já me falou, você já tem a pessoa certa para ocupar seu cargo? Eu não durmo. Quando a pessoa me bota uma coisa na minha mão para eu resolver, eu não durmo. Eu vou tentar, eu vou pedir a ele que me deixe eu dormir. 3 horas da manhã eu vou botar meu pensamento para funcionar, de um canto a outro. Para saber quem é a pessoa que a gente pode, como se diz, confiar. Confiar aquilo que você vai receber. A gente tem que ter confiança em você. Olha, isso aqui é seu. Agora aqui é você que vai fazer. Aqui a gente vai estar do seu lado. Não vai fazer aquilo que você quer sem não comunicar para o pajé, para o cacique geral, para a FUNAI. Porque tudo que eu faço aqui, aquilo que vem de peso para mim, eu não vou fazer por minha cabeça, não. Eu procuro o cacique geral. E quando tem problema dentro da minha aldeia que eu não quero estar em conflito, eu vou para a FUNAI. Marco uma reunião com o cacique geral, e eu já tenho falado para ele. Aí ele quer que a FUNAI diz, conversa com o cacique geral e manda ele ligar para mim que nós convoca. É porque a gente está aqui recebendo, nós temos uma missão a cumprir. A missão que me deram não é para eu cumprir, não é só para mim, não. É para eu resolver o problema aqui da comunidade e dizer para a comunidade, gente, o que é que vocês estão querendo? Gente, a gente não tinha isso. Agora nós temos na nossa mão. Você quer destruir? Não destrói, destrói, gente. Pelo amor de Deus. Vocês vejam o que é que vocês lutaram tanto para hoje ter isso aqui.
Os de fora estão só com os olhos grandes para querer destruir. Então hoje eu estou me passando. Essas coisas eu já andei, olha. Já andei na aldeia, não foi de pé não, foi o pensamento. Já aquelas pessoas eu vou, chamo lá em casa, conversar com ele, olho no olho, só a só. E digo para ele, eu vou dar o tempo para você. Porque eu já fui com fulano tá, e ele falou, a pessoa é essa. Mas não é dizer a pessoa é essa e não saber que ele quer aceitar ou não. Porque ele vai passar por um processo. Que nem você quando vai para a universidade, será que você vai para a universidade? Você já sabe de tudo? Se você soubesse, você não ia. Verdade. Né? Você vai passar por um processo. Não é de 1 ano, não é de 2. Cada ano que passa você vai aprendendo para você ficar pronta para aquilo que você quer. Aí dali você vai ser o quê? Você vai para o que você quer. Ser um agente de saúde, né? Um professor, um médico. Não é isso? Porque foi um processo que você passou ano mais ano e você não não aprendeu tudo não. Sim. Você vai sair de lá e vai vir para aqui e aqui você vai aprender mais com sua liderança, com seus pajés, com seus caciques, com sua zacião. Porque quando a gente esquece o zacião, não vai aprender nada. Eu toda a vida tive isso comigo. Eu sempre fui aquela pessoa que gosta de conversar com uma pessoa de idade. Estou com 67 anos, mas eu ainda não deixei de aprender. Ainda estou aprendendo. Só vou parar de aprender quando aquele pai me chamar. Verdade. Viu? Então são essas coisas. Então o movimento, para mim, foi tudo. E eu fico pensando. Não vou, nem eu faço as coisas porque eu vou usar o meu poder. Eu não tenho poder. Tem trabalho para mim resolver, mas poder não tem. Quem tem poder é aquele lá de cima. Quando eu vejo que as coisas estão acontecendo, eu peço para ele. Fico sozinho dentro de casa e vou pedir para ele. É assim. Então, a sua maior motivação, né, para o senhor continuar é pelos jovens. E que os jovens possam entender o que é o movimento indígena e possam estar de dentro também. Não é isso? Porque hoje, eu vou começar de mim para o jovem. Eu fui jovem, fui criança, né, fui jovem. Hoje eu já sou um ancião. Mas, no meu tempo, não era o que é hoje. O jovem hoje tem mais inteligência. Só se ele não quiser. Só se ele não quer chegar, ele hoje chega onde ele quer. Só se ele pensar no mundo que é aquele que Deus não deu para ele. Então o seguinte é esse. Olha, eu não aprendi a ler, por quê? Mas meu pai botou na escola. Quando eu fui para a escola, fui com 6 anos. Era o tempo da gente ir para as aulas, colégio, era a partir de 6 anos. Hoje já uma criança com 2 anos já está aí para a crechezinha, para o povo quebrar a cabeça. Então hoje o jovem tem tudo. Hoje o pai faz tudo para que veja seu filho na sala de aula. O aluno hoje vai para a sala de aula, já tem direito a tudo. Hoje o governo paga para o aluno estudar. E quando o aluno não quer estudar, ele já sabe. O mundo vai dar o jeito dele. E ele só vai perder. Então hoje eu gostaria que o jovem essa cabeça, não ligasse para aqueles que não quer, que critica de você, fica criticando. Falando, agora só é isso. Não ligue para aquilo, que eu também fui criticado. Eu ainda sou criticado. No movimento eu sou criticado pelas minhas pinturas, porque aqui se só deve pintada, é porque isso, aquilo, outro. Fui e ainda sou chamado por mão de macaco. Eu sou isso aqui. Nem isso eu vou levar dentro de mim. Fico às vezes até me rindo. Porque essa pessoa que eles às vezes criticam, porque eu sou vivo pintado, vivo trajado, aquilo outro, é essa pessoa que carrega esse peso.
para essas pessoas hoje que ficam criticando do que eu sou, do que você é. E eu tive uma boa experiência, tenho boa experiência e tive bons professores do movimento. E você só aprende as coisas, você só vai ter as coisas, aquilo que você quer, e só vai alcançar se você entrar de cabeça no movimento. Procurar. Hoje tem um torém em Tacanto. Se você quer, a Jurema e os nossos encantados vai mexer com você. Vai mexer com você, porque você não está lá e você fica com aquela fadiga, com aquele negócio ansioso de estar lá. Porque lá você está na sala de aula, vai aprender coisas que você, na sua sala de aula, o seu professor não vai ensinar. Mas lá vai ter gente que vai ensinar. E aquilo ali você vai levar na mente. Aí você vai dizer, é aonde o que eu lhe falei, é aonde que você vai se preparando. Você não vai se preparar só na sala de aula, não. A sala de aula é aquela. Movimento com nossos pajé, né? O pajé só é pajé quando o outro pajé faz. Não é eu ser pajé porque eu quero, não. Eu não fui cacique porque eu quis ser cacique, não. Não, nem isso, nem essa parte aí eu pensava. Porque se eu fosse com esse pensamento ambicioso, com olhos grandes para ser cacique, eu era do primeiro momento fizeram, como se diz, a sua lista de quantas pessoas foi. Se teu nome, não. Se teu nome, não. Mas se quem devia ser cacique, não. Eu não nasci para ser cacique, não. Eu vou te dizer, eu digo para vocês, gente, se o cacique quer ser cacique e ele não tiver experiência do movimento e não ser um bom professor para passar o conhecimento dele, para que ser cacique? Vai destruir. Eu tenho falado para capitão, para caboquinho, e falo para Sandro, e falo para outras pessoas. Nem todo cacique tem conhecimento do que é isso aqui, não. Nem todos os caciques têm conhecimento disso aqui, nem disso aqui não. Nem disso aqui, nem do que eu carrego aqui dentro. Está aqui, ó. Todos os meus preparos estão aqui dentro. Nem todo mundo sabe o que é isso, não. O cacique tem que estar preparado. O cacique tem que estar preparado para tudo. Então, quem vai lhe preparar é o movimento. Eu estou indo para uma missão, como eu já falei para vocês. Foi o que quis, não. Verdade, Ceci. Não. E a gente já está quase no final, mas eu ainda quero perguntar para o senhor o que é ser potiguara? O que é ser um potiguara para o senhor? Olha, eu vou lhe dar a resposta. O que é ser potiguara? Olha, eu não tinha conhecimento que ele quer ser potiguara. Você acredita que eu passei por isso? Não foi no outro canal, em Brasília. Na hora da gente se cadastrar, né, ali, né? E eu sempre fui aquela pessoa de não ir para frente. Eu sempre ficar por trás de quem tinha o conhecimento. Quem estava na frente. Porque era o conhecimento que eu ia pegar dele. Uhum. Se eu não tinha conhecimento, como é que eu ia para frente falar o que eu não tinha conhecimento? É. Então eu fui. Me lembro como hoje, parece que eu estou vendo a menina que fez as perguntas para mim. E eu fiquei com ele aqui dentro. Sem sair. Por sorte que meu cacique, caboquinho, não me deixava. Ele não me deixava, nem capitão. Eu vi caboquinho. A menina perguntando, e aí, caboquinho? Porque, porra, conhecia caboquinho, né? Caboquinho. Elas perguntam porque é o dever dela. Caboquinho, assim, como é teu nome? Papai, e aí? Potiguara, né, caboquinho? Não pensou nem perguntar mais. Potiguara. E eu dali na hora, eu me ligando. Se você acredita que na hora sumiu, eu vou sumir para ver que ele tá pronto. Sumiu. Não, sumiu o sentido, o pensamento que eu tava para falar. O que aconteceu? Acabou quem disse. Ele tem um desejo comigo, aí falou, fala aí, rapaz, Potiguara. É parente seu? Acabou quem disse, é, Potiguara. Aí ela tornou perguntar, disse, Potiguara. E dali eu fiquei com ele, aquilo ali, olha.
e daqui não saiu mais nunca do sentido. Ser potiguara é isso. Não ter conhecimento e o movimento fazer você conhecer. Ser potiguara é isso. Eu sou potiguara, não, vou dizer, eu sou índio. É muito bom eu dizer eu sou índio. Mas o que é que ele diz? Você diz que é índio, o que é que significa para você o que é ser índio? Aí é onde você tem que estar preparado para a pergunta e para a resposta. Ser potiguara, ser índio, é o movimento que faz você ser índio. É que faz você ser potiguara e ter a resposta. Para que é que você, a sua etnia, quando perguntaram qual é a sua etnia, eu fiquei com ela, como eu falei. É você ter conhecimento das lutas, né? Da luta. Dos que já passaram, dos que lutaram para que a gente tivesse aqui na nossa terra hoje, né? Eu fui a Brasília, já fui no cinema, a quantidade de pé, de avião. De ônibus. De pé que eu digo é de ônibus, né? Ônibus. Cansativo. Mas o seguinte é isso. Do jeito que eu comecei a ver no movimento, o povo, os outros povos, e eu fui. Eu digo, rapaz, ninguém vai criticar desse povo. E eu fui mudando meu jeito de viver, o meu jeito de me pintar. Eu só que me pinta sou eu. Aí, eu não desenho o meu corpo. Eu vou desenhar os animais que a gente tem. Não. Aí, uma coisa é animal, eu digo, não, se você tem um conhecimento, você vai ver a minha pintura. Você tem o seu e eu tenho o meu. Eu tenho o meu, tá entendendo? Né? E eu fui me pintando, aí teve um pessoal de outra etnia, qual é a sua etnia? Potiguara. Aí ficava assim olhando pra mim, aí eu pensei, parente, que você era da etnia, falou, não, sou não, eu já fui lá, mas não sou. Aí ele ficava me olhando. Aonde eu passava, ele, parente, e ficou. A minha cultura, gente, a minha pintura, assim, que eu nos trajo, foi quem foi dizer o que é que eu era. Tá entendendo? E todo mundo se admirava. Parente, vem aqui tirar uma foto comigo. Vem tirar uma foto comigo. Eu tenho foto, não sei nem por onde. Por onde? Pelo mundo todo. O mundo inteiro. O povo me procurava. Aí acabou quem dizia assim, se cobra-se, porque o povo não te deixa. Quantas vezes lá na frente do ministério, ia ver na luta do povo, parente, ô cacique, senhor, ser cacique, ô cacique, tirar aqui a foto, posso? Pode, isso aqui não tem negócio não. Pode, se o povo se juntava, tanto criança, como gente jovem, adulto, né? Assim. Então é o seguinte, quem me fez eu ser e conhecer foi o movimento. Quer ser potiguara, quer ser índio. Então, o que é que o senhor... Eu quero que o senhor deixe um recado para as pessoas que vão ver esse vídeo daqui a um mês, uma semana, um ano, daqui a 10 anos. Eu quero que o senhor deixe um recado para essas pessoas. O recado que eu vou deixar para os jovens e a todos que estão me ouvindo, gente, eles como índio, que não esqueça do movimento, não esqueça de dar apoio ao movimento, os seus caciques, seus pajés, e dizer assim, hoje eu estou aqui porque foi o movimento que me trouxe, cacique não, foi o movimento que me trouxe. Porque eu digo para o povo que jamais a gente vai deixar de lutar pelo que é nosso. Jamais, eu vou dizer para os jovens, jamais você deixar de lutar e de acompanhar o movimento. Porque a gente que não vive no movimento deixa a desejar e deixa a mostrar e vai deixar para o povo que a gente estamos se incomodando e o de fora, o não índio, vai querendo ultrapassar de novo com o rolo em cima da gente e a gente vai voltar o jovem vai voltar a lutar porque eles se incomodaram e não tomaram a frente e não disseram, a gente vai lutar pelo que é nosso, porque os anciãos estão se indo, uns caciques mais velhos que deixou para mim, deixou para os outros. A história que eu estou passando para vocês foi através dessas pessoas que se foi Severino Fernando, né? O pajé, o outro o pai daquela menina lá de São Francisco, seu Batista, as filhas dele,
né? Para que conhecimento melhor do que aquelas filhas do seu Batista, né? Para quem conheceu a história dela, que não vai morrer, vai sempre passando de conhecimento de um para outro. E quem vai ter o conhecimento é aquele que vai estar na luta. É aquele que vai estar nas entrevistas ouvindo aqueles anciãos falando. Tá entendendo? Foi por isso que eu trouxe vocês para começar daquela senhora. Então foi isso. Então eu digo para os jovens, não deixe o movimento. E não vá, é como se diz, não vá ver aqueles que estão ali criticando e não acompanha ele não. Esqueça. E em frente de cabeça a luta, porque a luta é nossa. Verdade. Alguém tem alguma coisa para perguntar mais? Então é isso. Muito obrigada, né, pelo seu precioso tempo que o senhor cedeu para a gente, para estar aqui conversando, dando essa entrevista. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, digo eu. Então, obrigado.